Boa noite para todos vocês da Rede Vida que nos acompanham nesta quinta-feira, diretamente de Aparecida, na Assembleia Geral da CNBB. Estamos quase no final desta 61ª Assembleia Geral da CNBB e hoje, para completar também o diálogo dos bispos, temos mais um encontro com os bispos que aqui estão presentes e já vamos apresentar para mais este diálogo com os bispos sobre os assuntos da nossa Assembleia da CNBB realizada aqui em Aparecida. Durante esta semana toda, neste mesmo horário, pela Rede Vida de Televisão, foram vários bispos que aqui compareceram e trocaram ideias, refletiram sobre várias questões também da vida da igreja, da sociedade, dependendo naturalmente das questões abordadas, que sempre disseram respeito também dos assuntos tratados aqui na Assembleia da CNBB. Eu faço votos que vocês tenham aproveitado e possam aproveitar ainda hoje também este nosso encontro do diálogo com os bispos. Eu sou o cardeal Dom Odilo, de São Paulo, e aqui comigo está Dom Ricardo Reppers, que é bispo auxiliar de Brasília e secretário-geral da CNBB. Dom Ricardo, bem-vindo, depois de todo o trabalho de conduzir a Assembleia, que é, sobretudo, o trabalho do secretário-geral. Mas também temos aqui ao meu lado Dom Leomar Brustolin, arcebispo metropolitano de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, ao mesmo tempo presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Doutrina da Fé e também foi o coordenador do tema, da comissão do tema central da nossa Assembleia. Daqui a um pouco nós vamos dar a palavra a ele para poder falar. E temos também Dom Wilson Basso, que é bispo de Imperatriz, no Maranhão, e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude. O tema da juventude ocupou um bom espaço também nas nossas reflexões durante a Assembleia Geral. Bem-vindos, portanto, todos. Obrigado. Os três bispos aqui, e logo damos a palavra a eles, mas eu quero só dar a todos vocês que nos dão o prazer da sua companhia nesta noite de quinta-feira pela Rede Vida. Essa última rodada, portanto, desta vez, no Diálogo dos Bispos, espero que a experiência tenha sido boa e que no ano que vem, quem sabe, possa se repetir com algo de experiência adquirida e que possa contribuir para que nossos telespectadores, o povo católico do Brasil e quem queira, possa acompanhar melhor a Assembleia da CNBB, os assuntos da Igreja e ouvir diretamente da voz dos bispos que aqui comparecem para falar sobre os assuntos mais diversos da vida da Igreja que possam interessar. E você também pode participar através do e-mail ou do WhatsApp que está sendo passado para vocês ali na telinha, enviando suas questões, suas perguntas, que o pessoal dos bastidores vai nos passar em seguida para que nós também possamos dialogar com vocês e vocês conosco. Caríssimo Dom Ricardo, como secretário-geral da CNBB, teve o grande trabalho de coordenar a realização da Assembleia, mas também a preparação. Hoje nós fazemos esse nosso diálogo, sobretudo, como uma espécie de retrospectiva sobre a Assembleia, mas todo o trabalho que isto significou também. Vocês que nos assistem não imaginam quanto trabalho dá para organizar uma Assembleia do tamanho desta que nós estamos vivendo, 9 dias de trabalho, mas muito tempo de trabalho que precedeu a Assembleia e muito trabalho de muita gente também durante a Assembleia. Então, eu quero pedir a Dom Ricardo que nos diga um pouco como foi esse trabalho da organização da pauta da Assembleia, uma pauta enorme, que teve que ser muito bem disciplinada para que nós chegássemos ao final da Assembleia sem sobrar assunto demais. Algo sempre sobra. Como foi isso, Dom Ricardo? Muito bem, uma boa noite a todos. Obrigado, Dom Odilo.
E o senhor já foi secretário-geral, o senhor já diz isso de cadeira, sabe muito bem que o trabalho de preparação para a Assembleia é realmente muito intenso. E começa já com o Conselho Permanente lá na metade do ano, então estamos falando de 6 meses antes, praticamente, com as definições de como será o tema central, os temas prioritários. E, acima de tudo, entender que o secretariado-geral ele é impossível de ser feito sozinho, né? O secretário-geral ele articula, ele trabalha sim na organização, mas com uma grande equipe, desde os colaboradores que estão diretamente ligados conosco, os assessores, os presidentes das comissões episcopais, o conselho permanente que se reúne exatamente para definir qual o rumo da Assembleia. Então, de fato, Dom Odilo tem toda a razão, é um trabalho em conjunto, mas, ao mesmo tempo, uma perspectiva de comunhão impressionante. Nós estamos falando de 442 bispos aqui presentes. Então, os bispos também trazem a sua riqueza, trazem a sua dinâmica, trazem o seu modo de ser, trazem o seu espírito de comunhão, o seu afeto colegial. Eu diria que é uma experiência incrível, talvez no mundo, não sei se há uma experiência tão forte quanto essa, sendo que o nosso episcopado hoje é o maior episcopado do mundo. Então, Dom Odilo, se tem algo que eu posso dizer nesse início aqui, é que foi um trabalho em conjunto, de muitas mãos, de muito empenho, e graças a Deus estamos chegando ao final da Assembleia com esse espírito de que conseguimos cumprir a pauta, e agora começa um outro tempo, um outro momento, que é cumprir aquilo que a Assembleia Geral decidiu. Então, graças a Deus, estamos terminando com muita alegria e um coração esperançoso. Muito bem, você também pode enviar suas perguntas pelo YouTube, que está aparecendo aí na tela da Rede Vida. Mas ainda aprofundando um pouco, Dom Ricardo, foi uma lista de assuntos muito grande. Como é que se chega a esta lista de assuntos? Isso, cada um chega, propõe um assunto, ou é o secretário que diz os assuntos vão ser estes? Como é que se chega à pauta da Assembleia? Lembrando que a CNBB ela é constituída de várias instâncias. A Assembleia Geral é o órgão mais importante, é o órgão supremo da CNBB, são todos os bispos. E este órgão ele vai definindo o caminho num quadriênio, porque fomos eleitos no último quadriênio, no último ano, aliás, para o quadriênio que entrou, e a partir disso, então, vamos dando continuidade ao que já vinha sendo trabalhado das diretrizes, das últimas diretrizes. Por causa da pandemia, nós tivemos que adiar as novas diretrizes, e agora depois veio o sino de outras motivações. Então, o tema central, que é a preparação para as próximas diretrizes, já vem desde a gestão anterior. E nós temos o Conselho Permanente, que é os presidentes dos regionais, são 19 regionais, mais os presidentes das comissões episcopais, que de alguma maneira representam toda a Assembleia. E ali vai se definindo a partir do que os regionais trazem, do que as comissões episcopais trazem. Então, ninguém tem uma ideia sozinho. Praticamente é uma construção que vai se fazendo durante o ano até chegar nos temas. O tema central, nos temas prioritários. Temas prioritários são aqueles que têm uma importância internacional, uma solicitação do Santo Padre o Papa, ou uma grande importância em nível nacional, como foi esse ano, Sínodo e Jubileu, e o tema Juventude, que tem uma relevância no nosso Brasil. E depois, comunicações, a importância do retiro, tudo é preparado pelo Conselho Permanente e pelo CONCEP. Então, é uma construção que vai sendo feita durante o ano e também respeitando o que já foi feito durante as outras gestões. A caminhada da CNBB tem 72 anos. Então, cada assembleia vem somando um trabalho bonito de história e, ao mesmo tempo, de desafios do que está por vir. Então, o Conselho Permanente, o CONCEP é que ajudam a construir a pauta de cada assembleia. Ele falou CONCEP. CONCEP é o Conselho Episcopal Pastoral, que é formado pela presidência, os membros da presidência, mais os
presidentes das 12 comissões episcopais, comissões estáveis episcopais pastorais. A CNBB é um grande organismo, Dom Leomar. Eu vou lhe fazer uma pergunta que de vez em quando aparece. Você é teólogo, ajude a compreender um pouco melhor o que é a CNBB, enfim. E até para responder alguma questão que anda, às vezes, pelas mídias, dizendo que a CNBB não faz parte da igreja. Dom Leomar, o que a gente responde? Bom, boa noite. Que boa pergunta, Dom Odilo. Porque, às vezes, a gente pode pensar que a CNBB, eu já vi isso algumas vezes na imprensa, é uma confederação. Não é uma confederação, é uma conferência. É uma instância de comunhão. De comunhão significa que os 442 bispos que estamos reunidos, entramos num diálogo, numa reflexão para colegialmente trabalhar e sinodalmente caminhar. Isto é, cada bispo é responsável pela sua diocese. Quantas vezes se diz, mas a CNBB mandou fazer isso, aquilo. A CNBB traça linhas, diretrizes, caminhos importantíssimos. Alguns são decisivos, como a tradução do missal romano. Mas, tantas vezes, a própria CNBB encontra caminhos para ajudar os bispos, seja na administração, na questão pastoral. É fundamental como instância de comunhão. E é tão bonito, eu acho que aqui todos nós, os meus irmãos bispos aqui, todos vão concordar, é tão bonito ver que nós somos muito diferentes uns dos outros, mas nós rezamos da mesma forma. E na hora de dialogar, o respeito, a cordialidade, e assumimos juntos a missão. Que bonito, esta unidade na pluralidade. Ai de nós se não tivéssemos essa instância de comunhão. 72 anos de caminhada de homens que fazem a história da Igreja no Brasil se tornar a história também de uma sinodalidade e colegialidade, Dom Odilo. Então, a CNBB não é uma confederação, é uma conferência. Até porque confederação é de entidades. Poderia ser confederação de estados, de dioceses. De dioceses ou de associações. E a conferência é de pessoas. É um organismo formado de pessoas. Mas então a CNBB faz parte da igreja. É a igreja, né? Eu sempre digo, eu sou CNBB porque sou igreja, né? Sou igreja. A CNBB é o organismo representativo dos bispos, do episcopado no Brasil, sendo que cada bispo tem responsabilidade na sua diocese, pessoalmente, junto com o seu clero, e os bispos juntos têm a responsabilidade de conduzir a vida da igreja no conjunto do Brasil, claro, os bispos no conjunto, unidos ao Papa. É a dinâmica da nossa igreja católica, né? Assim como cada bispo não age sozinho, está em comunhão com o Papa e com os outros bispos, assim também o católico não é católico sozinho, mas é católico junto com e em comunhão com o seu bispo, e com o Santo Padre. É o que hoje nós estamos trabalhando como a sinodalidade e as consequências concretas disso. Quer dizer, então, todos estamos caminhando juntos e precisamos, de alguma forma, nos apoiar juntos também na vida da fé, na realização da missão da igreja, na responsabilidade pela vida da igreja. E a CNBB é isso na expressão do episcopado, né? E isso ajuda tanto a cada bispo, porque também o bispo não se sente sozinho com a imensa responsabilidade que tem. Ele está sempre apoiado também no trabalho e na comunhão com os outros irmãos bispos. Bem, vamos mudar um pouco de assunto e agora eu gostaria de ouvir também o Dom Wilson Basso, que é o bispo de Imperatriz e é o bispo responsável pela Comissão Juventude na CNBB. Dom Wilson, você gostou do método que foi adotado nesta Assembleia, um pouco diferente do que outras vezes? Eu primeiro saudar a todos, né? Saudar a cada um dos irmãos aqui, dizer da alegria de verdade de ser membro da CNBB, viver essa irmandade entre nós. A gente não se sente sós
e acima de tudo, a alegria também de ter colocado, vamos dizer, sobre a mesa o assunto juventudes. E de uma maneira bonita, porque essa vez nós começamos diferente, começamos com um retiro, um dia e meio de retiro que acredito que ajudou a criar ainda um clima ainda mais fraterno de unidade entre nós. E aí a oportunidade, Dom Odilo, de falar de juventudes. Eu acredito que precisávamos. Tivemos o Sínodo da Juventude de 2018, aí veio a pandemia e a temática não teve, vamos dizer, o acento que merecia. E diz lá, como a gente refletia, né, que o documento final fala em uma opção pastoral histórica que exige que a gente empenhe tempo, recursos e energias. E eu acredito que a temática, né, diz o nosso secretário-geral aí, que nos deu um bom tempo, né, e acredito que é porque todos nós bispos, de fato, temos um amor pelas juventudes. O que às vezes a gente não sabe é o como. Dom Odilo vinha caminhando, a gente vinha caminhando aqui do Hotel Rainha do Brasil, ele dizia, a temática é bonita, mas o desafio é grande, porque muita gente, uma grande parcela da juventude ainda não caminha. A gente diz no Maranhão, não se congrega. Né? E eu acredito que aqui nós pedimos essa inspiração. Senhor, ensina-nos, né, como pastorear esse rebanho juvenil em nosso país. Eu acredito muito que várias sementes foram plantadas nesse coração bonito, que é o coração do nosso episcopato. Sim, e já que estamos no tema juventude, né, que você já introduziu, qual o motivo específico porque de fato foi dado esse tempo maior, digamos, um tempo mais significativo ao tema juventude, que vocês até falavam das juventudes. Qual seria a motivação? Porque a conferência, a Assembleia, ela tem um tema central, né, que é a preparação para as novas diretrizes, que Dom Leomar está à frente desse grupo, e tem temas prioritários. E aí eu, como bispo da Comissão Episcopal, no Conselho Permanente de novembro, propus que um dos temas prioritários fosse juventudes. A gente fala no plural porque são diversos rostos de jovens. Então a expressão juventudes, ela engloba mais gente, né? Há vários rostos juvenis. E aí foi levado para votação no Conselho Permanente de novembro, em Brasília, e foi aprovado. E a gente ficou muito feliz quando saiu, Dom Odilo, a aprovação. O senhor sabe que nós somos bem articulados com as redes sociais, né, jovens conectados, imediatamente espalhou-se a notícia. E houve uma reação muito positiva. Eu acredito que os jovens também, que estão nos acompanhando, aqueles que apoiam a juventude, ficaram felizes. Eles estão conectados, Dom Wilson. Estão conectados. Estão conectados e já estão mandando matéria aqui. Vamos lá. Fico aqui olhando, aqui é verdade. Então, Dom Wilson, alguém pergunta aqui, qual é o tema indicado para os jovens com o intuito de chamar mais atenção para que eles participem da vida da igreja? Ou qual é a direção dada para eles? Eu acredito que a nossa boa nova é linda. Nós temos uma boa nova que é nosso Senhor Jesus Cristo. O Papa diz, Deus te ama, Cristo deu a vida por ti, Jesus está vivo e não te deixa sozinho. Me parece, nós refletimos sobre isso, um dos desafios é a linguagem, as novas metodologias para chegar a essa juventude. Não é mais como no nosso tempo, você generoso, né? Dos anos 80, 90, né? É outra juventude, é a juventude que é chamada a geração G, é a geração que já nasce com o celular na mão. E tem aí até a gente brinca, eu estava vendo um bispo, né? Só vou citar o milagre, não vou dizer o santo, né? Mas no momento lá, num joguinho, né? Porque o jogo, ele envolve a pessoa. E eu acredito que nós temos que encontrar caminhos mais atualizados e novas tecnologias para passar essa boa notícia ao coração do jovem. Então você faz a pergunta, eu vejo
um dos desafios e possibilidades das novas linguagens, novas tecnologias. Porque a boa notícia, essa é insuperável, é nosso Senhor Jesus Cristo, que é a razão de nossa alegria e de nossa felicidade. Eu vou perguntar ao Dom Ricardo, uma outra pergunta que já vem dos jovens, é o Jorge Wallace que pergunta, só não sei de onde, mas ele pergunta como os jovens podem ser agentes de pastoral para atrair outros jovens que se sentem, de alguma forma, perdidos, desorientados. Primeiramente, é importante sentir a participação na comunidade. O jovem que está na comunidade, ele vai ser automaticamente um testemunho. Então, se ele ama a sua comunidade, se ele participa na sua comunidade, então, ali é a fonte. Então, nós dizemos, jovem, participe. É ali na sua comunidade que você vai ter a fonte da palavra, da Eucaristia, da vivência. E, a partir disso, ele vai ser um testemunho lá na escola, lá na faculdade, no trabalho dele. E o que é esse testemunho? É o modo como ele vive, Dom Nutila. É o modo de ser, não é discurso, não é... Mas o outro jovem percebe, ele tem algo diferente. Esse algo diferente é exatamente o modo dele viver a palavra de Deus lá onde ele está. Dom Leomar, você acha que os jovens hoje são sensíveis à mensagem da igreja, à palavra da igreja? Como é que se sente isso? Eu acho que as pesquisas mostram que os jovens estão em busca de um sentido para viver. Há também um vazio no ar. E por isso que os jovens estão procurando. Nem sempre nós os compreendemos. Agora, acho que todos nós 4 aqui vamos concordar, e até já foi mencionado por Dom Wilson, a linguagem, o jeito de falar com eles, talvez nós não acertemos a mão ainda. Né? Como fazer isso? Porque nós temos certeza que Jesus Cristo, Jesus, é a maior alegria que alguém pode receber. E o jovem precisa disso. Tanto é que nós percebemos, não só Beato Carlo Acutis, mas tantos jovens que procuram na internet uma experiência religiosa. Porque a sede de Deus, nós sabemos, é própria do coração humano. Nós somos criados para estar com Deus. Então, nesse sentido, Dom Odilo, eu acho que o jovem, ele tem essa ânsia. Por isso também faz escolhas erradas. Ele busca um sentido, ele busca uma orientação. E tantas vezes vai encontrar na droga, na violência, em outros caminhos, aquilo que só o Evangelho pode dar. Fica um desafio muito grande. Nós temos nos perguntado aqui na Assembleia, com quem estão os nossos jovens? Com quem está levando e cuidando desses jovens? E por que eles não estão em nossas comunidades? Muitos estão, graças a Deus. Mas, por exemplo, numa universidade, é fácil proclamar a fé em Jesus Cristo? Dizer, eu sou católico numa universidade? Os jovens sabem que é um desafio enorme. E proclamar e também viver, testemunhar. Isso sempre é um desafio muito grande no espaço da universidade. E estamos chegando ao final desse primeiro momento do nosso programa, mas eu queria recordar, para concluir, a palavra do Papa Francisco no final da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. Eu estava lá também. Então, Wilson estava acompanhando muitos jovens do Brasil, que também lá estiveram. Acho que foi o segundo grupo mais numeroso maior grupo. Na jornada em agosto passado. Pois bem, o Papa, no final, na missa de conclusão, ele repetiu várias vezes aos jovens, não tenham medo, não tenham medo. Interessante, né? Os jovens, naturalmente, procuram algo que dê uma âncora segura na vida deles, né? E o Papa apresentando Jesus Cristo, o Evangelho, não tenham medo. Lembrei também que o Papa João Paulo II, quantas vezes ele repetiu também, não tenham medo. É uma palavra forte no início do pontificado de João Paulo II. Não tenha medo de abrir as portas a Cristo Redentor, a Cristo Salvador. Então, com este pensamento voltado para os jovens, aqui nós saudamos, que nos acompanham e convidando a continuar conosco, nós vamos fazer o nosso intervalo, mas daqui a pouquinho nós já estamos de volta. Estamos de volta no nosso diálogo com os bispos e hoje, dia 18 de abril, é a última noite da nossa Assembleia Geral em Aparecida, estamos aqui
com um grupo de bispos, dialogando sobre como foi a Assembleia, que assuntos abordou e entrando um pouco em alguns assuntos importantes tratados. E vamos logo ao assunto principal, que foi tratado em nossa Assembleia, se ocupou das diretrizes gerais da ação evangelizadora no Brasil. Esse tema não foi a primeira vez que foi abordado em nossa Assembleia, né? Dom Leomar foi o coordenador da comissão que elaborou a proposta de um roteiro do tema que foi refletida. Esta proposta foi discutida, refletida até com o método, né, de uma conversação espiritual, seguindo um pouco o método que está sendo seguido pela Assembleia do Sínodo em Roma. Bom, foi uma experiência interessante, mas Dom Leomar, as diretrizes, por que são importantes para a CNBB e para a Igreja no Brasil? Pois é, Dom Odilo. As diretrizes são linhas, são indicações, são caminhos que toda a igreja no Brasil, de alguma forma, adere para fazer seus planos de pastoral, fazer sua caminhada. São grandes horizontes, não é um plano de pastoral, porque cada diocese faz o seu, mas indica o que é mais urgente, o que é prioritário, para não ficarmos ocupados com algo que seja secundário. Nesse caminho, é interessante lembrar que de 4 em 4 anos, a Igreja no Brasil faz uma avaliação do que estamos vivendo e procura apresentar novas diretrizes. Em 2022, os bispos aqui na Assembleia decidiram que não foi possível aplicar bem as diretrizes anteriores por causa da pandemia. E todos nós lembramos que se pediu para protelar um pouco mais o processo e, por isso, todo 2022 e 2023 se fez uma metodologia sinodal, uma grande escuta nesse país. Que mudanças estão aparecendo, que desafios nós encontramos na Igreja do Brasil hoje para evangelizar, para que as pessoas possam se sentir pertencentes a esta comunidade eclesial, a Igreja, e também em comunhão. Desafios não faltaram nesta época. A partir disso, 2022 aconteceu isso, 2023 se intensificou a escuta, esperando também a Assembleia Sinodal em Roma, e agora 2024, já tendo um texto mais ou menos para trabalhar nos grupos, se fez a conversação espiritual. Conversação espiritual onde, através da oração e do método de discernimento, um método até diria inaciano, nós fomos descobrindo quais caminhos nós podemos trilhar para encontrar o que é mais urgente, desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul, caminhos importantes para a evangelização. É interessante que nas diretrizes, nós vira e mexe, a gente volta sempre àqueles pontos fundamentais, né? Por exemplo, voltamos à questão da evangelização, voltamos à questão da missão, voltamos à questão das comunidades, voltamos à questão da catequese, e são realmente pontos nodais sem os quais a Igreja, digamos, esvazia a sua vida, esvazia a sua fé. O que falta para completar a definição das diretrizes do próximo quadriênio? Que nesta vez nós não fechamos o assunto, né? Não. Nós agora estamos elaborando um texto que vai voltar para os bispos para refletir um pouco mais. Mas alguns pontos já são definidos. Por exemplo, a transversalidade da missão. É urgente ir ao encontro das pessoas, não ficar esperando, como na pastoral de balcão, que a gente fica atrás do balcão, esperando que as pessoas venham até a secretaria ou a sacristia. O Papa Francisco insiste, igreja em saída, ir ao encontro, missão. Depois, formar comunidades. Nós vivemos um tempo em que muita gente está escolhendo uma experiência de fé muito privatizada, individualizada. Nós vamos insistir que a fé cristã é sempre comunitária. E isso tudo são construções, Dom Ricardo lembrou, sinodais. Quer dizer, todo o episcopado junto, que uma equipe, um grupo de bispos, com alguns leigos e presbíteros, trabalham recolhendo o pensamento do episcopado. E quando Dom Odilo lembra da catequese, é porque
em Atos 2:42, se diz que a comunidade cristã era perseverante no ensinamento dos apóstolos. Se nós não aprofundarmos a fé, cada um faz da igreja o que entende e não aquilo que Jesus quer para a sua igreja. Catequese, liturgia mais orante, que conduz ao mistério, e depois também caridade, cuidar da vida, desde a sua concepção até o seu fim natural, passando pelo cuidado aos pobres, aos povos originários, a tudo que significa a vida ameaçada. Em síntese, as diretrizes, elas retomam aquilo que sempre a Igreja cuidou: fé, esperança e caridade. E a primeira campanha da fraternidade no Brasil, que completamos este ano 60 anos, ela diz: faça da sua comunidade um lugar de fé, culto e caridade. Olha, estamos mantendo a tradição da igreja com novas linguagens, porque, por exemplo, aprofundamos também nesses dias a inteligência artificial. Quer dizer, tem desafios novos e por isso estamos atentos, Dom Odilo. Exatamente. E, Dom Ricardo, nessa questão justamente da busca de exercer a missão evangelizadora, nós estamos sempre atentos às realidades, né, do que de fato está acontecendo, né? Como o povo está, como as nossas comunidades estão, quais são as carências, as lacunas, eventualmente na transmissão da fé, na vivência da caridade, na vivência religiosa, mas também a nossa presença, a nossa incidência na vida social. E não sei se todos perceberam assim, mas eu vi que as diretrizes estão muito afinadas e orientadas segundo aquilo que também é o grande tema do sínodo que a igreja está vivendo. Uma igreja mais sinodal, que caminhe juntos, né, todos caminhem juntos, em comunhão, participação e missão. Você sentiu também assim, Dom Ricardo, esse encaminhamento para as diretrizes e a preocupação atual com a vida da igreja? Perfeito, Dom Odilo. Eu queria lembrar que o senhor no início explicou que nós estamos sim retomando sempre os temas persistentes e fundamentais da igreja, mas ao mesmo tempo, exatamente nesse clima sinodal com a conversação espiritual, nós exercitamos a escuta. O que o Espírito Santo está dizendo hoje? Os temas são os mesmos, os fundamentos os mesmos, mas os tempos nos exigem leituras diferenciadas para respondermos de fato lá no coração do povo, no coração das nossas comunidades. E aí, Dom Odilo, eu queria só destacar a importância das duas análises. Nós tivemos uma análise de conjuntura social, para trazer um pouquinho que tempo que estamos vivendo na sociedade, na política, nas estruturas sociais, nos problemas, nos dilemas, eu diria assim, nos problemas de fronteira, né, que nós chamamos hoje. Depois, uma análise de conjuntura eclesial. Está aí para sair o número do último censo, os números mudaram, ao mesmo tempo nos questionam, nos interpelam. Quantos somos católicos, quantos não somos, quantos estão afastados, quantos precisam ser resgatados. E assim nós vamos vendo que, sim, as diretrizes nos fazem nos concentrar no que é essencial, mas, ao mesmo tempo, a Assembleia vai trazendo elementos, seja de análises, seja do sino, seja da conversação, seja entre nós, porque a diferença do Brasil é muito grande, Dom Odilo. O senhor imagina um Brasil como o nosso, como nós vamos falar para tantas culturas diferentes, se não for com a escuta sinodal. Então, esta é a grande novidade que eu diria que vai nos ajudar aí nas diretrizes. É verdade, Dom Leomar, você falou da catequese, necessidade da catequese. Nós tratamos da questão da catequese nesta Assembleia, sobretudo destacando a catequese como iniciação à vida cristã. Isto está sendo falado bastante, mas ainda parece pairar no ar um pouco uma ideia. O que é isto, iniciação à vida cristã? Catequese de iniciação à vida cristã. Diga em poucas palavras, Dom Leomar, o que seria então a catequese como iniciação à vida cristã, sobre o que de fato hoje a igreja está insistindo muito, e não é de hoje, é que hoje nós estamos de fato começando a assumir seriamente essa catequese como iniciação à vida cristã.
Pois é, Dom Odilo. Hoje temos mais claro aquilo que em 1972, quando é publicado o RICA, o Ritual de Iniciação Cristã de Adultos, já se falava. Olha, a maioria de nós, eu acho que todos nós que estamos aqui, fomos iniciados na fé pela nossa família. Nós nascemos culturalmente num ambiente católico. E aí, os feriados, as festas, os símbolos, os sinais, rezar em casa. ir à igreja, as orações, nós aprendemos a rezar o terço em casa. Hoje não dá para dar como pressuposto nada mais disso. Por vários motivos. Então é preciso iniciar alguém. Iniciar é pegar essa pessoa e levá-la a conhecer para ela aderir a este caminho. Assim como se faz para um esporte, eu sempre comparo com o judô, é preciso aprender os movimentos, é preciso aprender aquela arte para ir trocando de faixa até se tornar um judoca. O cristão, ele, de uma forma diferente, ele não vai só recebendo os sacramentos, ele, na medida que ele vai aumentando a sua profundidade na fé cristã, ele vai se convertendo. Então ele recebe o batismo, a Eucaristia e a Crisma, para poder viver melhor o Evangelho. Só é iniciado aquele que recebe os 3 sacramentos, mas não só como, eu vou dizer uma palavra meio forte, como uma formatura. Ele recebe isto porque ele vai se transformando, se configurando cada vez mais em Cristo. Por isso que a necessidade de iniciar é diferente de só ensinar, porque a pessoa pode saber tudo sobre Jesus Cristo, mas não viver a caridade. O iniciado, ele vive uma nova forma de se colocar na sociedade. Testemunho, vivência. Por isso que esta iniciação à vida cristã não é apenas conhecer, não é apenas saber. A gente pode até saber de cor, mas ainda não estar iniciado na vida cristã. Eu sempre gostei de uma frase que não é nova, mas que é forte, né? Ninguém nasce cristão, ninguém nasce católico. Nós aprendemos a ser. E aprendemos a ser conhecendo, sim, aprendendo com o exemplo dos outros, aprender a fazer, né? A ser cristão nas atitudes, né? Portanto, seja na nossa relação com Deus, como na nossa relação com as pessoas. E isso tudo requer a nossa iniciação, por exemplo, na vida prática, no trato das pessoas, as virtudes cristãs, a honestidade, a justiça, o respeito aos outros. Tudo isso é uma educação cristã, em outras palavras. E, claro, iniciar é bom, é importante, mas não basta, é preciso caminhar, né? Ninguém começa apenas começa o caminho e fica parado, aí não chega lá, é preciso continuar. Então, após a iniciação, aí vem a continuação na vida cristã. Dom Wilson, você na pastoral da juventude ou lidando com as juventudes, como é que se dá este aprofundamento ou este caminhar, né, na vida cristã, depois de ser feita a iniciação à vida cristã? Porque o caminhar na vida cristã significa exatamente também isso que se insistia bastante na Assembleia, no trato sobre o tema da igreja. Isto é, nós somos cristãos não sozinhos, mas e por isso caminhar com a igreja, viver a fé com a igreja. Como é que se dá isso na juventude, na pastoral da juventude? Eu acredito, Dom Odilo, que um belo caminho é o caminho da ação, da missão. Nas novas diretrizes, os jovens aparecem ali como protagonistas. O Papa Francisco coloca muito isso, que não dá para ficar acomodado, tem que sair do sofá. Dizia, levante, não fique no sofá, na jornada do Rio, né? E na Jornada Mundial, lá em Lisboa, foi muito interessante. Eu faço essa leitura, né? Que o Papa Francisco confia muito nos jovens. Ele escolheu temas, o senhor foi catequista também. Eu, há 5 jornadas, trabalho como catequista e é a primeira vez que tivemos temas, vamos dizer, do compromisso. O tema do cuidado da casa comum, ecologia integral, e o tema somos todos irmãos, amizade social. E a misericórdia, quer dizer, o Papa Francisco dizendo, eu confio a vocês, as novas gerações,
o cuidado desse planeta, fazer desse mundo um mundo de irmãos na misericórdia. Eu acredito muito nisso. Há uma iniciação à vida cristã, mas ela deve ser expressa no agir de cada dia. Tem o nosso fundador, o Padre Deon, dizia: falar é bom, agir é melhor. Então eu acredito muito que até quando a gente estuda iniciação à vida cristã, a proposta do 2º ano para a Crisma, que eles já seja se engajando numa pastoral da comunidade, para crismar engajados e não para crismar para depois os jovens se engajar. Então, eu queria dizer a todos que nos acompanham, né, que a gente dê espaços de protagonismo, de ação para nossos jovens nas comunidades. De fato, eles têm muito a oferecer à igreja e à sociedade. Muito bem. E para concluir este assunto da catequese, durante a Assembleia nós tivemos um momento de dar o Ministério de Catequista a um grupo de catequistas. Dom Leomar, o senhor presidiu esta celebração aqui na Basílica de Aparecida. Que significado tem este Ministério de Catequista conferido a um grupo de 19 catequistas de todo o Brasil? O significado é muito importante, Dom Odilo. São os 19 primeiros de muitos outros que virão. 19 que representam 19 regionais da CNBB. Todos eles catequistas com muitos anos de experiência. Isto é, o que tinha menos tempo, 12 anos. Tinha catequista de 30 anos de experiência. Tinha catequistas indígenas, uma catequista indígena que veio de Roraima, uma catequista que trabalha com pessoas com deficiência, pessoas com formação, que trabalham na formação de catequistas. Qual é a importância de instituir esse ministério? Esse ministério foi o Papa Francisco que nos deu em 2021 com o moto próprio Antigo Ministério. É um dos frutos maduros do Concílio Vaticano II. Reconhecer que esses homens e mulheres, e todos nós conhecemos um catequista incansável lá na comunidade. Nós somos muito gratos a esses homens e mulheres. O que seria da igreja sem o catequista? A começar pelas nossas catequistas. Recordar todas elas. Recordar as nossas catequistas. É um momento muito... Aliás, o que marcou a instituição do ministério, não sei se todos captaram, foi muita emoção. Embora seguimos exatamente o rito como foi pedido. A Cleiane, lá do Maranhão, lá de Imperatriz, chorou a missa inteira, né, Cleiane? Você sabe disso, muita emoção. É que foi muito coração. Sim. Por quê? Porque foi orante também, foi muito orante. E aí, para concluir, Dom Odilo, eu acho que esse é um momento especial que nós, falando de protagonismo do laicato, nós reconhecemos, porque o ministério do catequista tem uma estabilidade. É um reconhecimento muito importante. Pode ser que essa catequista deixe por um tempo o exercício do ministério, mas a catequista ela permanece. Isso é muito bonito. Os catequistas desempenham, de fato, uma missão importantíssima na vida da igreja. Justamente esta missão de serem pedagogos. Isto é, exatamente, pedagogos da fé. Ajudando os irmãozinhos, ou pequenos, ou adolescentes, ou jovens, ou adultos, né? Ajudando os irmãos a darem os passos na vida da fé, a entrarem na comunidade da igreja. Por isso, catequistas, coragem, e eu tenho certeza que em muitas dioceses vão ser instituídos muitos catequistas daqui para frente. É claro, tudo no seu tempo, claro que tem as orientações sobre como fazer, etc. E os bispos, naturalmente, vão fazendo, pouco a pouco, esta conferição do Ministério de Catequistas a tantos catequistas que, de fato, já estão fazendo esse trabalho tão bonito. Mensagem ao povo brasileiro. Que mensagem foi essa, Dom Ricardo? Em cada assembleia, os bispos normalmente costumam fazer uma mensagem ao povo brasileiro, assim de maneira aberta, de maneira geral. Quais são os pontos salientes da mensagem desta Assembleia ao povo brasileiro? É muito importante nós termos a clareza de que a mensagem também ela se apresenta uma proposta, né, Dom Odilo? Depois ela vai sendo aprimorada, lapidada, a beleza das contribuições. E, de maneira especial, lembramos muito neste ano as questões dos conflitos, as questões que estamos passando da violência,
questões que tocam o coração de todos os brasileiros, como a pobreza, as situações da própria juventude, mas, acima de tudo, um clamor pela paz, pela reconciliação. O que nos levou como tema central da mensagem ao povo brasileiro é a própria campanha da fraternidade. Somos todos irmãos e irmãs. E, sendo irmãos e irmãs, devemos buscar viver uma sociedade mais justa, mais solidária, mais fraterna. Penso que é fundamental termos em conta que a mensagem ao povo brasileiro exatamente é uma expressão dos bispos nos alertando para os grandes problemas sociais que temos e nos dando a coragem, a determinação de apresentarmos também a esperança que é possível mudar. Esta é a grande, eu diria assim, mensagem para todos nós que estamos vivendo momentos difíceis, mas também com o coração esperançoso que é possível mudar. Então, a palavra dos bispos é para todos, né? Nesse caso, dirigida a todos, porque os bispos também dizem uma palavra também a quem não é católico, a quem não tem fé. É uma palavra de evangelização, em última análise, uma palavra de discernimento, uma palavra de esperança, uma palavra que possa significar uma luz na sua vida. Mas dessa vez fizemos também uma mensagem específica para o povo católico do Brasil, né? Dom Wilson, foi uma novidade desta Assembleia, porque me parece que foi uma primeira vez que foi feita uma mensagem especificamente também para o povo católico, as nossas comunidades católicas. Foi a primeira vez e é um clamor a que a gente se una. Um clamor a também voltar para casa. Há muitos católicos que, com a própria pandemia, sentiram aquele afastamento, a dificuldade, o medo. E é um clamor de fato. É a mãe que chama seus filhos. A comunhão, a participação, a missão, o horizonte da esperança. O ano que vem, como o ano do jubileu, vem assim de encontro. O Papa Francisco é um homem de fato inspirado por Deus, né? Depois de uma pandemia, a igreja no Brasil chama o povo a retornar às comunidades. A gente diz no Maranhão, se congregar. A gente fala dos jovens, formar grupos de jovens. E existe até, foi um clamor que o Dom Odílio esteve à frente disso, né? E o meu clamor foi, né, a palavrinha para os jovens ali, da gente dar esse impulso. É por aí, é a primeira vez e que todos nós nos sintamos convocados a amar a igreja, a abraçar e caminhar com ela. Muito bem, essas duas mensagens já estão sendo divulgadas na internet e vocês podem encontrar no site da CNBB, no YouTube, você pode encontrar as duas mensagens e a gente espera, né, Dom Ricardo, que nas paróquias, eventualmente, os padres, nesse final de semana, aliás, celebraremos o Domingo do Bom Pastor, seria uma boa palavra a ser também dada ao povo, nas missas, esta mensagem ao povo católico do Brasil, que é uma palavra dos pastores, né? Nós, como bispos pastores das nossas dioceses e também em conjunto de toda a igreja no Brasil, quisemos dar ao nosso povo das nossas comunidades uma palavra de encorajamento, de esperança e, ao mesmo tempo, de orientação. Estamos chegando ao final, passa tão depressa. É verdade. Então, vamos aproveitar esses minutinhos que nos sobram para uma palavrinha de saudação, uma mensagenzinha, a palavra final, né, Dom Leomar, se deseja usar a palavra para destacar algum aspecto da Assembleia que, assim, mais guardou no coração. Eu destacaria que nós estamos saindo daqui, depois de muito trabalho, com esperança, muita esperança. Porque eu acho que o desespero seria achar que tudo vai mal. Não vai. A presunção seria dizer que não precisa mudar nada. Precisa sim. Eu acho que nós saímos nessa sinodalidade com muita esperança, não só das diretrizes, da juventude, de todos os temas, mas, acima de tudo, pela comunhão. Num tempo de tanta polarização e divisão, os bispos se uniram cada vez mais. E isso é um sinal de muita alegria para a nossa igreja. Muito bem. Dom Ricardo, uma palavrinha também. Alguém até perguntou, eu nem passei, mas como é que faz para conduzir a Assembleia onde tem bispos de cidade grande, cidade pequena, diocese do interior,
poucos habitantes, muitos habitantes, como é que faz para conduzir a Assembleia, para dar vez e voz a todos? Olha, e foi em sintonia, porque eu ia dizer exatamente isso. Gratidão, eu saio realmente com gratidão, por quê? Porque estar na Assembleia dos Bispos do Brasil é sentir o Brasil inteiro aqui, é sentir que todas as comunidades estavam aqui, é sentir a presença onde 2 ou 3 estejam reunidos, Jesus está lá. Imagine uma nação inteira unida, reunida através dos seus pastores. Então, Dom Dilo, sai com muita gratidão e eu vou dizer, é muito simples para conduzir. Corações generosos, todos estão a serviço, então é uma condução de muita fraternidade. E aí nós só temos que agradecer a Deus. Então, minha palavra é gratidão. E Dom Wilson tratou com tanta paixão o tema da juventude. Qual é a sua palavra final desse nosso encontro aqui? Homenagear o Papa Francisco. Ele disse que a linguagem que os jovens entendem é a linguagem do amor. E eu digo todas as pessoas, quem não gosta, ser bem tratado. E nas novas diretrizes se fala de acolhimento, de hospitalidade, de portas abertas, de acolhimento. Eu saio com isso daqui. É para toda a igreja, é para as juventudes, mas é para todos. Acolhimento, isso é fundamental. Todo mundo gosta de ser bem tratado. Muito bem. E eu gostaria de destacar também uma coisa que estava na nossa pequena pauta aqui, mas o tempo não permitiu. Um aspecto muito importante das nossas assembleias é a oração. As missas que celebramos juntos, todos juntos, na Basílica de Aparecida, missas que talvez muitos de vocês também participam de longe, através da TV, das mídias, são sempre momentos muito fortes. Além disso, nós também rezamos ao longo do dia e em vários momentos. São momentos em que realmente nós expressamos as nossas preocupações numa dimensão de fé, colocamos no coração de Deus aquilo que é a nossa missão, porque, em primeiro lugar, o povo é de Deus, né? A Igreja de Jesus Cristo é o Espírito Santo que conduz. E assim, eu agradeço a todos vocês também pela participação e a companhia nessa noite, assim como nas noites anteriores. Espero que esses programas do Diálogo dos Bispos tenham sido proveitosos para vocês. E a vocês, uma boa noite e amanhã uma boa sexta-feira.